pensado pelos colegas, né? Como o Farol falou, na verdade, é uma compilação de informações que não são novas, né? São informações, muitas delas que estão presentes no próprio site, no próprio estamento da Federação Espírita Brasileira. O trabalho que a gente teve aqui foi de fazer uma compilação, né? Um grande resumo, juntar tudo isso para poder dividir com vocês. Né? O fato de a gente estar aqui na frente não muda muito de quem está aqui me assistindo, né? Porque está mais ou menos todos no mesmo ritmo de caminhada aí na casa espírita. Né? Então, eu vou falar basicamente sobre a questão de como conduzir a palestra enquanto expositor, lá na frente do nosso púlpito, né? E algumas recomendações que teriam que ser seguidas para que a gente consiga ter uma palestra que ela tenha realmente o fundo a que ela se propõe, que é o da exposição da doutrina, ou seja, enaltecer o conhecimento, a divulgação do Evangelho em detrimento do expositor, né? Controlar o nosso ego, controlar a nossa exposição, né? Dar valor realmente ao conhecimento da passada. Então, para começo de conversa, a gente tem 3 itens básicos, que a primeira é a questão do tempo. Então a gente tem que sempre saber qual que é o tempo que é destinado para a gente falar. Em cima disso é que a gente vai montar também o conteúdo que a gente vai expor. A gente sabe que aqui na casa nossas exposições doutrinárias elas são de 30 minutos, né? Descontando as preces, 25 minutos mais ou menos. Então a gente tem que preparar o conteúdo em cima desse prazo para poder expor. Em cima disso também, cuidar para não se exceder. Isso acontece algumas vezes, de o palestrante não controlar o tempo de exposição e ele se excede nos 30 minutos. Por que é importante isso não acontecer? Porque todos nós já sabemos que a equipe espiritual que nos visita nos trabalhos, ela é muito disciplinada e ela tem horário para tudo. Então ela sabe que aqui no Alunos do Bem, às 14h30, às 20h30 começa o passe e ela já está lá esperando para fazer esse trabalho. Então, se o expositor se delonga, vai atrasando em cascata todos os outros trabalhos. E muitas vezes a gente acaba ficando até desassistido da equipe espiritual em algumas circunstâncias, porque eles têm outros compromissos. Né? Eles têm muito mais a fazer do que nós. Então a gente tem que cuidar com essa questão do horário. Um outro cuidado também referente ao horário é o expositor sempre chegar com antecedência. Então, se a palestra começa às 20 horas, é interessante que o palestrante esteja aqui 15 minutos antes, pelo menos. Por quê? 2 coisas básicas. Primeiro, a presença do expositor na casa tranquiliza os dirigentes. Porque o dirigente, principalmente o dirigente do trabalho, ele fica muitas vezes de mãos atadas se o palestrante não vem. Ele tem que improvisar uma palestra também. Ele tem que dar um jeito. Então, se a gente chega aqui com 10, 15 minutos de antecedência, a gente já tranquiliza todo mundo. Né? Eles nos enxergam aqui, sabem que o trabalho vai ser encaminhado. E outra, que é bastante importante para nós mesmos, é a questão da nossa própria harmonização com a casa espírita. A gente deixa as nossas preocupações, todos os nossos pensamentos negativos lá para fora, entra aqui, se harmoniza. E a gente sabe que todos nós somos apenas instrumentos, né? Quem faz o real trabalho é a equipe espiritual. Então, se nós nos harmonizamos, nós elevamos nosso padrão vibratório, a gente consegue, então, sintonizar com a equipe espiritual que vem nos auxiliar para esse trabalho. O terceiro item, só volta um pouquinho. No caso do conteúdo da palestra acabar, muitas vezes a gente está lá fazendo a exposição e olha para o relógio e ainda faltam 10 minutos e já falou tudo o que precisava falar. É preferível que se termine a palestra 5 minutos antes do que ficar enrolando, né? Do que ficar se delongando, fazendo sermão e vai e volta, vem de novo, perde a sequência. Isso desconcentra a plateia, desarmoniza muitas vezes a própria plateia e prejudica os trabalhos que vêm na sequência. Então esses são 3 itens assim, bem elementares para que a gente tenha presente logo de início quando a gente vem para a exposição do nosso dia fazer a palestra. A aparência do instrutor, então. Quem trabalha com... Eu vi que o meu xará falou que tem gente que
trabalha com vendas, que trabalha na docência, a gente sabe que a aparência conta muito, porque quando a gente está numa posição de destaque, a gente às vezes é escaneado de cima a baixo no primeiro momento, né? As pessoas nos olham como a gente está vestido, como a gente se porta. Então isso é muito importante para que logo de cara a gente já passe também uma imagem que seja acolhedora a quem está nos assistindo, né? Que ele consiga ver em nós uma pessoa semelhante a ele. Isso é eu acho que o grande objetivo da gente. Não chamar atenção com a nossa aparência. Então a questão das roupas, né? Isso tudo está numa norma da Federação Espírita. Então, a gente tem que cuidar lá para que não tenha muitas estampas, né? O comprimento, então quando a gente fala em comprimento, a gente está falando em cima e embaixo, né? Então cuidar com os decotes, né? Então tem que ser uma roupa, uma camisa, calça, as meninas, né? Tentar cobrir, porque infelizmente a gente vive num mundo que é material e tudo que desviar o pensamento de quem está nos assistindo prejudica a harmonia, prejudica a própria exposição. Então a gente teria que ter esse cuidado. Também com a questão de roupas muito esportivas. Então a casa tem as suas instruções lá, o palestrante não vem, por exemplo, de bermuda, né? A gente não vai chegar aqui fazendo exposição de boné, por exemplo, né? Claro, isso tudo são convenções do nosso mundo, mas como a gente está bombardeado a todo tempo por esse tipo de coisa, seria interessante que a gente seguisse essas convenções para não se harmonizar. Sapatos confortáveis e limpos e a questão dos acessórios. Evitar justamente a extravagância neles, porque o palestrante vai estar lá na frente muitas vezes gesticulando e se ele tiver com muitos adereços, vira uma sinfonia, né? Começa a fazer barulho, a plateia desvia, né, o seu foco, acaba desviando, não vai mais prestar atenção no evangelho, vai ver toda vez que levanta a mão a pulseirinha balançando, ou o brinco, enfim. Isso é uma coisa que daqui a pouco acontece mais com as meninas, que botam mais penduricalhos, né, essa coisa toda. Então teria que cuidar com muitos adereços nesse sentido. Resumindo, apresentar-se de forma harmoniosa e simples. Simples como a própria doutrina é na sua essência. Então, aqui, ó, cumprimento à audiência. Quando a gente estiver fazendo uma palestra com personalidades, isso é quando a gente daqui a pouco vai fazer uma palestra fora da casa. A gente vai seguir os protocolos, vai cumprimentar se tiver alguém influente, alguém de alguma eminência, enfim. No caso da nossa plateia, a gente geralmente começa cumprimentando e saudando ele como irmãos. Tá? É importante, logo antes da gente começar a nossa exposição, nós nos dirigirmos para a plateia e agradecer a presença, enfim, dar boa noite, boa tarde, porque a gente tem que fazer com que eles se sintam acolhidos. E a gente, quando tem esse tipo de atitude, a gente também quebra aquele gelo inicial. Né? Então o palestrante ele não fica num pedestal, ele se coloca como um igual. Postura do orador. Quando a gente estiver lá na frente, então, já falando, expondo. A gente tem de cara o primeiro item lá que nos fala que é impossível agradar a todos, e isso é uma grande verdade. Né? A gente sabe que a gente vai receber restrições, a gente vai receber críticas referente ao nosso próprio trabalho enquanto expositor espírita, e a gente tem que aceitar elas e entender elas e trazer como um benefício para nós mesmos. Então a gente tem que estar aberto a críticas. A gente sabe que o espírita às vezes tem o ego um pouquinho inflado, né? O fato de estar aqui fazendo um trabalho voluntário ou tendo contato com todo esse conhecimento que a doutrina nos coloca, às vezes faz com que a gente se perca um pouco nisso. A gente sempre tem que tentar voltar para o foco principal, que é a simplicidade. Aquele segundo item está grifado e me parece que ele resume bem isso que a gente começou a falar. O nosso propósito, ele não é fazer seguidores. A gente não quer aqui dentro criar, né, uma turma de seguidores
do palestrante X ou Y. A gente quer aqui dentro enaltecer o Evangelho do Cristo. Então nós somos meros instrumentos, até porque o palestrante, por mais que ele se prepare, por mais conhecimento que ele tenha, por melhor orador que ele seja, na hora da exposição espírita, a maior porcentagem do trabalho que ele está fazendo é a própria equipe espiritual, nos intuindo, nos influenciando a própria plateia. Então a gente tem que cuidar muito com o nosso ego. Calar comentários sobre próprias deficiências. O palestrante não tem que chegar lá na frente e ficar falando das suas deficiências. Isso soa como não interessa para ninguém, né? Aqui a gente está como um difusor da doutrina e não um propagador das nossas intimidades. A gente tem que cuidar um pouco com isso. Críticas e ataques, a gente tem que cuidar muito com pontos polêmicos, como religiões, instituições, empreendimentos, pessoas eminentes. A gente tem que cuidar muito com o que a gente fala. Porque o expositor espírita é, vamos dizer assim, é o primeiro ponto, muitas vezes, de acesso do leigo, de quem não conhece a doutrina, com a própria doutrina espírita. Certa feita eu fiz um atendimento fraterno com uma trabalhadora da casa, que trabalhava há anos e ainda trabalha na casa, e ela comentou que ela sempre comentava em casa com a mãe dela sobre a doutrina, para vir aqui, para fazer um atendimento fraterno, tomar passe, e falava das coisas que ela aprendia aqui. E a mãe nunca deu muita bola, e num dia que a mãe veio numa exposição espírita, numa palestra, depois ela falou para a filha dela, o fulano lá disse isso, isso e isso. Quer dizer, o palestrante se engravou na mente dela aquela mensagem que ele passou. As pessoas ainda vêm, a gente vem de outras religiões, a grande maioria vem de outras religiões. E a gente tem muito gravado ainda na mente o padre, o pastor, né? Quem está na frente expondo, e isso parece que fica mais claro muitas vezes para as pessoas e soa mais como uma coisa crível. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto palestrante. Por isso a gente tem que cuidar para não emitir opiniões em cima desses temas mais polêmicos. Havendo dificuldade em pronunciar alguma palavra, isso é normal, né? Porque uma coisa é a gente pegar um texto e ler, e outra coisa é a gente ir falando, né? Escolhendo as palavras, e daqui a pouco a gente se atrapalha, pega uma que não costuma utilizar. A gente tem que ter aquele jogo de cintura de daqui a pouco mudar a palavra, ou, né, com aquele jogo esportivo, me enganei, falar uma outra palavra, né? Para não se perder também, não perder o foco da própria palestra. Esse último item ele é bem interessante porque isso sempre vai acontecer, né? Sempre vai ter, quando a gente dá aquela passada de olhos, quando a gente está falando, vai ter uma pessoa que está cochilando, né? A pessoa que está quase caindo da cadeira, porque aquele momento foi o momento que ela chegou no centro espírita e ela serenou e o corpo pensa que ela vai descansar e ele dorme mesmo. Então a gente tem que cuidar com isso e não se impacientar. E também não ver isso como uma explicação para que a nossa palestra esteja sendo ruim. Porque a gente sabe que muitas vezes aquela pessoa que adormeceu na plateia, ela está sendo atendida espiritualmente, e o adormecer foi uma consequência disso. E muitas vezes ela está cansada mesmo. Mas mais importante que isso, a gente está fazendo uma palestra não só para encarnados, né? A gente tem na plateia também uma série de desencarnados que nos assistem. Tanto que nos trabalhos mediúnicos posteriores, a gente geralmente recebe os irmãos que se manifestam e eles dizem, eu já escutei a palestra, eu já entendi, não preciso conversar contigo e já estamos encaminhando. Então a palestra também, ela tem também esse fundo, né? Também essa é importante. Só um parênteses aqui. Isso é que alguns autores espíritos colocam como o trabalho de desobsessão da exposição espírita, né? Então muitos irmãos são trazidos, irmãos encarnados, conforme o tema que vai ser abordado na palestra. Então ela exerce um papel de desobsessão. Como? Levando o evangelho, fazendo aquele irmão tomar consciência do que ele está fazendo. Então isso é muito importante, essa questão. E não é à toa que em todas as palestras que ocorrem, em todos os trabalhos mediúnicos em que tem um grupo de estudo que estuda antes também a relação com o tema. Então isso é constante. Nos coloca, mais uma vez, o que o Fabiano colocou aqui, o trabalho é feito nos dois planos da vida.
automaticamente em parceria. Né? Tá? Onde a gente comentou exatamente sobre essa questão da pessoa cochilar, que é o ponto de apoio e o ponto de desestímulo do expositor. Né? Então o expositor não pode se apoiar apenas nas pessoas que estão assistindo ou prestando atenção. E aí vem a confiança e o preparo. Né? Então se as pessoas estão às vezes sonolentas, mas ele sabe que está passando um recado, ele tem que manter dentro daquela linha de raciocínio. Senão o papai começa a se perder dentro da linha de raciocínio. Né? Eu acredito que na hora da palestra a gente tem que ser muito senhor de si. A gente preparou a palestra, a gente estudou ela, a gente está ali expondo ela. Nós somos um grande resumidor de conhecimento, não é nosso, obviamente, mas nós resumimos aquilo e estamos passando para quem está nos assistindo. Então, a gente tem que ter também um pouquinho de autoconfiança nesse sentido, né? De estar passando isso. E também a gente não pode ter muito gravado, como tu falaste, essa questão de querer agradar a todo mundo. A gente sabe que a porcentagem, ela daqui a pouco não vai ser tão grande assim como a gente espera. Eu estava lendo a biografia, um livro de Chico Xavier, o primeiro livro que ele escreveu, uma composição de uma série de poemas lá, e junto da foto dele, logo no início, ele fala, né, porque ele foi muito ridicularizado no início. Ele era considerado charlatão, essa coisa toda. E ele colocou lá no início, no prefácio, que se dentre todos os outros 1000 que haviam ridicularizado ele, se um desses aceitasse aquilo ali, entendesse aquilo ali como vindo dos espíritos, ele já teria feito um grande trabalho. Então é mais ou menos o pano de fundo, assim, guardadas as devidas proporções e limitando nós a nossa insignificância, a nossa palestra é mais ou menos isso, né? Se ela atingir uma porcentagem e ela entrar realmente no coração daquela pessoa, a gente já fez um grande trabalho com esse pessoal. E uma coisa que eu acho importante e sempre me chamou a atenção nas palestras e quando a gente conversa é que sempre alguma coisa é para alguém. Né? Muitas vezes você se diz, eu precisava ouvir isso, precisava ver aquilo. Então, quando se expõe alguma coisa, tu com certeza vai estar atingindo alguém, independente da forma que tu está falando, tu vai atingir alguém nesse sentido. Sempre vai ter alguém que vai precisar do teu. É que todos nós precisamos de evangelho. A mensagem, às vezes também. Exatamente, a mensagem de Jesus ela é imutável e atemporal, porque ela é a verdade, né? E a verdade vem de Deus, ela é imutável. Então, se a parábola do mestre, contada há 2000 anos, nós reavaliarmos ela, entendendo o contexto que ela foi colocada, ela é o conteúdo mais atual que pode existir, e ela vai tocar o coração de alguém. O que vai mudar é a forma, é que aspecto, né, que momento de vida cada um está. E ela toca o coração também do expositor. Qual a percepção, né, do expositor em relação ao programa? Exatamente. Dá um gatilho. Exatamente. Bom, aqui a gente agora coloca nesse slide a questão da comunicação visual. Então ela é super importante para a gente ter, primeiro, o retorno do público. A gente, olhando para a plateia, a gente tem o primeiro retorno de como a plateia está recebendo o que a gente está expondo. E também, super importante, o segundo quesito, que é a valorização da plateia. Então, quando a gente está expondo, a gente olha para todo mundo de uma forma, né, homogênea. Essa é a melhor forma de conversar com quem está nos assistindo. Olhar para todos os lados e olhar com o corpo. Olhar com o corpo é fazer gestos, né, com o nosso tronco também, e não só mexer os olhos como um robô. Isso é uma coisa bastante simples, mas que ajuda bastante na exposição. Temos alguns lembretes. Pode passar. Opa. É aqui mesmo. Então, na verdade, os nossos olhos eles têm que ser os nossos auxiliares. Então, se a gente focar, por exemplo, só para uma pessoa, a gente vai causar constrangimento nessa pessoa. E isso, quando a gente está falando, às vezes a gente se perde, fica um pouquinho mais numa pessoa, aquela pessoa baixa os olhos, aí é o sinal, estou olhando demais para esse lado. Então, a gente tem que olhar de uma forma, né, igualitária para todos os lados, valorizando toda a plateia. Outra coisa que às vezes a gente se perde, a gente não olha para as pessoas, a gente olha para um ponto fixo.
parece que a pessoa está olhando para o nada. Isso também é muito ruim para quem está assistindo, porque parece que a gente está, né, desconsiderando quem está nos escutando naquele momento. Não permanecer com os olhos fechados. Né? A gente não está incorporando, a gente não está dando passagem, a gente não está fazendo nada disso. Né? Então a gente tem que prestar atenção em quem está nos enxergando. Né? E é importante também a questão do contato visual, porque a gente consegue captar as reações de quem está nos escutando. Então, geralmente a gente vê pessoas fazendo assim quando a gente fala. Isso não parece, mas dá um gás para a gente, porque a gente vê que daqui a pouco a gente está falando alguma coisa que a pessoa concorda, ou que ela entendeu, principalmente, né? E isso dá um up, né? A gente daqui a pouco deu aquela passadela de olhos, viu um dormindo, e daqui a pouco o outro já fez assim, já revigora a nossa exposição. Né? A questão do gestual agora. Ele é importante também, então nós temos a fala, a questão da expressão visual e o gestual. Então a gente tem que cuidar justamente para não ser escravo dele. Primeiro, também para que ele não venha a fazer com que o nosso trabalho fique desmerecido. E também que ele não prejudique a nossa naturalidade. Então, como tudo na vida, a gente busca o equilíbrio. A gente não vai ficar gesticulando o tempo todo e também não vai ficar com os braços engessados. É importante que a gente consiga, né, de uma forma natural, fazer esse procedimento. Os dois pecados maiores é a ausência e o excesso. Então, a gente, quando fez as palestras até então, sempre fez com aquele microfone de pedestal. E aí, as últimas 2 palestras, eu vou falar por mim, eu peguei a experiência de fazer com aquele que parece um apresentador de televisão, aquele que vem que fixa aqui. Ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele permite a gente usar as mãos com liberdade. Aquele, pelo menos para mim, me tolhia muito aquele de pedestal, porque eu ficava ali preocupado em ficar sempre perto do microfone para a voz sair certo, e uma mão ficava sempre ali, meio que, né, inconscientemente segurando ele. E às vezes acabava nem usando o gesto justamente por isso. Então a experiência de usar o headphone, ele é muito interessante nesse sentido, ele permite que a gente se movimente e que a gente consiga interagir com a plateia, com o corpo, né? Que a gente consegue fazer todos os movimentos. Então, dá para caminhar, seria sem fio. É sem fio. Dá para caminhar se quiser. Dá para caminhar se quiser. Se quiser dá. Sim. Mas só o fato de tu estares ali, tu conseguir se locomover sem nenhum impedimento já ajuda. Assim, foi uma experiência bem boa. Só que no nosso caso não dá, na nossa realidade aqui da casa, transitar por entre o público é muito difícil. Primeiro, os corredores são estreitos, você fica numa parte mais alta, então acaba não dificultando. Mas já vi algumas palestras em casa no YouTube em que o expositor fica no nível, como nós estamos aqui, né, no nível da plateia, e o caminhar é mais natural, e isso torna, eu acho, que o falar mais natural também. Eu particularmente acredito muito nisso, como eu comentei com vocês ontem. Né? Então não é a nossa realidade ali pela questão do pedestal. Na verdade, quando tu se livra da preocupação do microfone, tu guarda essa energia para outras coisas. Exatamente. Tu não precisa te preocupar com quem está próximo do microfone para que as pessoas entendam, que sabe que o microfone está próximo da tua boca, tua fala fica natural, tua movimentação de braços, a pessoa fica mais. A palestra flui com mais naturalidade. Exatamente. Flui com mais naturalidade. Não precisa se preocupar em se postar na frente do microfone. Né? Exatamente. Muda completamente uma preocupação fortíssima a menos que tu não precisa. Com certeza. Com certeza. Aqui tem uma série de imagens onde nós temos posturas que seriam desaconselháveis na hora que se está falando. Então nós temos lá o primeiro cidadão que está com as mãos no bolso. Então, eu vim aqui falar com vocês com as mãos no bolso, assim, passa uma imagem, né, e eu estou meio desleixado, né? Depois nós temos a outra lá em posição de guarda municipal, né? Com as mãos para trás, né? Também parece que a gente está aqui num exército, né? Com um poder, uma patente, né? A gente não fica natural.
braço cruzado, como se fala, né? Ficar palestrando de braço cruzado. Então são atitudes que nos distanciam do nosso objetivo. O quarto quadrinho é o prefeito, né? O governador, colocando as mãos em cima da mesa como se ele fosse o dono da casa espírita. Isso também passa uma imagem bem ruim. O quinto, parece que ele está flertando está namorando com a plateia, né? Ele está debruçado assim, do púlpito, né? Então também está totalmente destoando do nosso propósito. O sexto, no caso do microfone, né? Principalmente aquele se nós utilizássemos aquele como um pedestal, está parecendo até imitando o Roberto Carlos, né? Está cantando, enfim, também não é uma atitude muito boa. E as duas últimas, que são aquela coisa do... Não dá pra gente rotular, mas parecem aqueles religiosos que querem enfiar a goela abaixo que estão passando, né? Isso denota arrogância, prepotência, então isso também não é interessante. A gente tem que tratar a palestra como uma grande conversa, né? Esse seria o objetivo principal. Pode passar. Essas duas resumem a falsa humildade. A gente tem que cuidar porque a palavra humildade ela é empregada errada muitas vezes, né? A gente ser humilde não quer necessariamente dizer que a gente é simples muitas vezes. E a questão da arrogância. A questão da arrogância às vezes é o palestrante que acha que detém o conhecimento, né? Que é o Einstein do espiritismo. Então tem que cuidar com essas posições. A gente já comentou do andar, né? Então nós temos lá, se fosse o caso de caminhar, que não é o nosso aqui, mas se a gente for palestrar, por exemplo, em uma outra casa que tenha como fazer isso, daqui a pouco nós estamos fazendo um curso, alguma coisa parecida com o que é hoje, uma área maior, então a gente tem que cuidar com a movimentação desordenada. Por quê? Porque isso tira a atenção, né? A pessoa vai ficar cuidando do nosso caminhar e não do que a gente está falando. A gente não aparece com o corpo todo aqui, mas aqui nós temos então algumas posições desaconselháveis para as pernas, né? Pernas muito abertas, ou pernas muito juntas. Notem que são todas posições muito engessadas. A gente tem que ser o mais natural possível. Essa que é a grande verdade. E cada um tem o seu jeito, não existe uma regra. Cada um tem o seu jeito de se posicionar, de gesticular, de falar. Mas tem que tentar sempre ser o mais natural possível. Um outro cuidado são com os gestos involuntários, e isso muitos de nós, né? Nós às vezes temos, né? Ou a gente coça, às vezes, alguma parte do corpo, ou a gente ajeita a aliança, está com caneta na mão, fica com aquele, né, acionar e desacionar a ponta da caneta. Então a gente tem que cuidar com esses tiques para não causar também a desatenção da plateia. Mais uma vez, tentar agir com naturalidade e não ficar preso a nenhum vício. Aqui a gente tem um exemplo de usar os gestos. Então, olhem aquela frase lá. Há 20 anos, um grupo de garotinhos construiu este campo com as próprias mãos. Então, a gente tem 3 gestos possíveis. Há 20 anos, um grupo de garotinhos com as próprias mãos. A gente não vai usar os 3 gestos para falar dessa frase, porque senão a gente fala mais com as mãos do que com a linguagem. Então, nesse exemplo, a gente vai escolher um dos gestos. Então, há 20 anos, um grupo de garotinhos construiu com as próprias mãos, né? A gente tem que cuidar para também não virar mímica, tá? Pode passar. Aqui tem uma outra recomendação, que é a questão do movimento dos braços. Então, mais uma vez, a questão de ser natural, né? O movimento dos braços nunca com os ombros parados, e sim com eles auxiliando, porque senão parece que a gente está com o ombro deslocado, engessado. É mais um conselho que a gente tem no site da Pode passar. Então aqui a gente tem alguns exemplos de gestos, percebam ali, exemplos bem simples de movimentos naturais, né? Nos 6 quadros a gente tem esses exemplos aí. Aqui sim, a posição de apoio, a gente acaba
de certa forma, tendo ali na frente, né, do próprio púlpito ali, então tentar variar eles, não ficar sempre numa mesma posição, a gente acaba caindo na mesma recomendação, a tentar agir sempre com a naturalidade possível. Então, mudando essas posições, né, até para ficar uma coisa mais dinâmica. Então aqui a gente já havia falado já a sincronização do gesto, da voz e da mensagem que vai ser passada com a entonação da voz. Aí. Isso. Eu acho que essa resume bem qual que é o intuito de uma exposição doutrinária espírita. O bom discurso ele nada mais é que uma boa conversação. Mas não é a conversação descompromissada, é claro, com o estudo, com o preparo, mas é como se a gente estivesse conversando com um grande grupo. Né? Essa é a forma mais natural de a gente expor o nosso conteúdo nesses 30 minutos que a gente vai expor ali na nossa palestra. Aqui são parênteses. Teve alguns de vocês que falaram que tinham como objetivo do curso melhorar a comunicação, muitas vezes na própria casa, né, no próprio grupo de estudo. Exatamente o que o Fabiano está colocando. A exposição é uma conversação, mas uma conversação que tem um objetivo e obedece um caminho. Né? Então, uma conversação com o objetivo de levar o espiritismo às pessoas. Né? Mas melhora, sim, o diálogo e a capacidade de se expressar as ideias. Né? Então, essa é uma característica. A capacidade, a clareza de expressar aquilo que está pensando, né? Baseado dentro da doutrina espírita, claro. Né? Então, aqui, ó, a oratória moderna está muito mais para uma conversa entre amigos do que para a pomposidade dos discursos. Então, isso não é uma coisa só nossa, isso é uma coisa que é da própria oratória dos nossos tempos. A questão da voz, então a gente tem que cuidar muito também com a entonação da voz, tentar fazer com que a nossa voz também não seja sempre no mesmo volume, no mesmo ritmo, tentar alternar ela, porque isso também faz com que a mensagem seja captada de forma diferente. A gente ajuda também para que os que não estavam propensos a dormir durmam, se a gente falar naquele tom sacerdotal o tempo inteiro, né? Então é bom a gente alternar isso. Cuidar muito com os nossos vícios de linguagem, né? O né? Tá, o né? Eu falei vários né. O tá entendendo, né? A gente sabe depois que fala alguma coisa dizer tá entendendo, né? A pessoa não vai nos responder se ela tá entendendo. Mas são vícios que a gente tem quando a gente fala. A gente tem que cuidar para não repetir isso na exposição. Então quando a gente treina um pouquinho, né? Faz uma primeira exposição, nos assiste, nos escuta, né? Isso daqui a pouco é até um conselho, grava a palestra lá. Não precisa ser necessariamente vídeo, mas grava o áudio, liga o celular ali no gravador de áudio, deixa enquanto está palestrando, depois vai para casa e escuta. Dá para uma outra pessoa escutar, né? Dá para a esposa escutar. Alguém tenha senso crítico, né? Também não dá para dar para a mãe, porque senão ela vai dizer que está ótimo. Mas é o próprio celular, né? Nos ajuda muito. Eu vejo comigo, pelo menos. A primeira vez que eu gravei um áudio, me assustei com a minha voz. Eu não conhecia, fiquei apavorada. Eu não acredito que tem essa voz horrível. Aí eu percebi que eu falava assim, muito rápido, as palavras que não se entendiam. E para mim foi uma ótima escola, uma correção. Eu comecei a usar o áudio exatamente para eu melhorar. E ajudou bastante. Eu acho que é uma ótima maneira da gente melhorar também. Deve ter surtido efeito, porque tu falaste muito bem agora. É assim mesmo. Mas na verdade a nossa voz não é que seja feia. A nossa voz, né, quando a gente escuta, né, ela é diferente. Porque a voz que a gente escuta aqui, nós escutamos porque o som vai e propaga pelo meio e porque ele vibra pelos ossos do crânio e vai até o ouvido. Por isso que a voz é diferente. Né? Mas isso que tu colocaste é interessante, porque isso é um choque para nós. Então, quando a gente começa a assistir as próprias exposições, a gente estranha a voz, mas é muito importante. E hoje, talvez,
como esse curso aqui da FEB foi feito, e muito material que a gente teve contato foi feito, era difícil gravar. Hoje é muito fácil gravar. Imagina. É só ligar o celular e deixar gravando. Nós mesmos utilizamos esse celular que está aqui e todas as palestras estão sendo publicadas nas redes sociais. Esse curso vai estar disponível no Facebook e no YouTube. Opa, é um celular simples. Né? Então hoje ficou muito fácil. Eu acho que é uma maneira de treinamento. Uma maneira de treinamento. Eu acho que para quem está começando essas mesmas exposições, tua dúvida, faz uma exposição com o teu celular. Depois olha ela, avalia ela. É uma maneira de treinar. E uma coisa também interessante para esse treino é dar para alguém que não conhece a doutrina. Não para alguém que esteja na doutrina. Eu digo isso porque foi o que eu fiz e isso surtiu efeito. Eu gravei lá a primeira exposição e dei para uma pessoa que não é espírita. E eu pedi, tu entendeste o que eu quis dizer aqui? Né? O cunho da palestra. E aí depois, claro, a dicção, a linguagem, o português, né? Às vezes ele se perde, ele come uns restos, erra concordância, isso é normal, né? Os nossos vícios. Mas é um exercício bem bacana de se fazer. Então aqui a questão da voz, a velocidade, tu falaste, né? Falava muito correndo, mas a gente não se dá conta, é o nosso dia a dia assim. Quem está acostumado a nos ouvir, muitas vezes nos entende, mas o estranho, daqui a pouco, não vai conseguir entender. Então a gente tem que encontrar a velocidade, o volume da voz também. A gente tem o microfone, mas tem que cuidar também com a questão da entonação dela. E a quantidade das pausas. Muita gente está conversando, a gente está ali palestrando, né? Escapa o fio da meada e a gente dá aquela pausa para buscar de novo. A gente tem que cuidar para que essa pausa não seja muito comprida e que não tenham muitas pausas. A gente tem que ter um equilíbrio nessa questão também. Quando a gente estiver conversando com a plateia, as pausas são importantes, né? A gente tem que, em determinado momento, também dar uma parada para a pessoa raciocinar, quem está nos escutando. Porque se a gente ficar falando 30 minutos, né? A gente não vai conseguir muitas vezes passar tudo que a gente quer, porque a pessoa no determinado momento ela desliga. Né? Ela não está mais conseguindo acompanhar o raciocínio. Ela está tentando entender uma coisa que a gente falou 5 minutos atrás. Busca de equilíbrio. Então tudo. A questão da pausa, Fabiana, é muito importante, muito bem lembrado. A pausa é um artifício que a gente pode usar quando você quer, primeiro, encerrar uma linha de raciocínio. Segundo, dar um impacto, uma ênfase na mensagem. Você impacta a mensagem quando você vem com uma linha de raciocínio, pausa e larga para o público. É com vocês. O que vocês acham? Então, ele se sente na responsabilidade. Aquela mensagem ficou, cala no seu espírito, cala lá. Então, aí você começa uma outra frente. Né? Então, é uma figura que tem que ser usada, mas com muita cautela. Eu recomendo vocês usarem isso quando tiverem um pouquinho mais de experiência e já dominar a sua maneira de fazer exposição. Né? Quando vocês terem o seu modus operandi de expor a mensagem. Cada um vai ter o seu jeito. Eu gosto muito de usar pausas, eu uso, né? Mas eu demorei algum tempo para acertar esse time, né? da forma de utilizar isso. Mas eu acho que pode ser um artifício que vocês possam utilizar com cautela, claro. Senão fica aquela coisa assim, parece que está falhando o carro, o motor não está indo. Né? Então tem que ter um pouco de cuidado. Fabiana, uma coisa importante que eu vejo assim, o volume não só da voz, mas também do som. Isso, porque isso é um problema. A gente já pegou mais de uma vez aqui o som muito alto. Exato. E a pessoa não consegue se concentrar. Isso é um problema que nós temos, tá? Isso agora, esqueci teu nome, desculpe. Rosângela mandou muito bem. A gente tem esse problema de maneira crônica, vamos levantar para a pessoa ver. Que nós estamos na eminência de corrigi-lo. Tá? Então está vindo um técnico de som que vai fazer um pente fino, uma reestruturação, porque isso é um problema crônico. Né? Você consegue ajeitar o volume do som numa caixa e na outra fica um horror. Aí você ajeita aqui, na última palestra que eu dei agora sábado, o volume do som está perfeito embaixo, o pessoal lá em cima estava no pânico. E
E nós estávamos no de cima, e escutava. no meio do mídio único, e a gente ouvia aquele barulho, não podia ninguém descer para E aí então a gente tem que fazer às vezes uma verdadeira ginástica. Um fica aqui vendo o som aqui embaixo, um vai lá em cima e vê como está o som lá em cima. Quer dizer, então a gente vai corrigir, esse é um problema logística de sistemas, enfim, né? Sabe como é que é? Emenda aqui, emenda lá e vai ficando desse jeito, né? Então a gente está na medida de se corrigir, é um problema sério, né? Mas é um problema realmente dos aparelhos que estão ali com sonorização. Às vezes o expositor está regulando, está controlando aqui, o microfone está baixo e o volume está bom. Infelizmente é um problema. Esse conselho é muito interessante e ele é bastante salutar, porque ele fala o seguinte, ó, bem colorido as palavras. Quando a gente estiver falando alguma coisa, contando alguma coisa que tenha um cunho mais triste, vamos dizer assim, que é contando uma historinha, a forma como a gente conta, a entonação da voz, ajuda a plateia a se sensibilizar com aquilo que a gente está passando. Da mesma forma, o contrário. Quando a gente está passando alguma informação ou pegando algum pano de fundo de uma história, alguma coisa que seja mais engraçada, né? Também é uma outra entonação de voz, uma outra forma de falar. Então isso é muito interessante também porque faz com que a plateia fique o tempo inteiro junto com quem está palestrando, captando exatamente todas essas mensagens. E a gente nota isso quando a gente está lá na frente falando na exposição. A gente vai contar principalmente no meio da palestra alguma história que tenha um cunho para ilustrar o que a gente está passando de teoria ali. Fazendo esse tipo de procedimento, a gente nota, a plateia vem junto, ela se sensibiliza. A gente nota, às vezes, pessoas chorando, que se emocionaram com aquela história, com aquele conhecimento que é passado. Da mesma forma, o contrário, achando engraçado. Mas isso é interessante, essas quebras, justamente para que a palestra seja boa do início ao final. Porque se for o tempo inteiro só aquela coisa maçante, muitas vezes a plateia, ela perde o interesse. Então, quando a gente começa a pegar esse jogo de cintura no meio que a gente está conversando, a plateia ela consegue aproveitar melhor aquilo que a gente está propondo. Então, a questão da voz é que a gente já passou bastante. Bom, cuidados essenciais. A gente sempre tem que preparar esse aquilo que vai falar. A gente não pode contar só com a inspiração da cabeça divina, só com o nosso culto. Então, o primeiro passo é, a partir do tema que for escolhido, preparar o conteúdo teórico. Cada um tem um jeito. Tem gente que escreve, tem gente que digita lá e monta slide. Cada um vai encontrar a sua melhor forma. Mas é super interessante que a gente tenha um roteiro. Tá? Em cima desse roteiro, a gente vai estudar aqui. A gente tem um presente exatamente tudo que a gente quer falar. Porque não adianta a gente chegar lá na frente e dizer, eu vou falar sobre tal assunto e achar que na hora a inspiração vai vir e a palestra vai ser conduzida. Isso aí acaba acontecendo com que seja mais um falatório do que algo que tenha um foco, um início, meio e final. E quando a gente tem esse preparo antecedente, e a gente sabe o que vai falar, a gente tem sim a ajuda da providência divina nesse sentido. Porque aí nós vamos sintonizar. A gente sabe a teoria. E aí o nosso mentor, ou a equipe espiritual que está ali, vai nos incluir para falar sobre o assunto. Porque vai acontecer, a gente tem muitas vezes até a nossa muleta ali tudo escrito, né? E a gente começar a falar e daqui a pouco vai para um outro caminho porque vem a inspiração. Mas não foi uma coisa perdida, desfocada, foi algo que seguiu aquilo que a gente tinha preparado. Então são duas situações. Não acreditar que tudo vai ser inspiração e também não acreditar que só seguindo aquele roteiro vai conseguir. A gente não pode também chegar lá com o roteiro e ficar engessado nele. Se a gente ficar só engessado nele, só preocupado com aquilo ali, a gente
não abre o canal para a inspiração. Esses dois lances bem importantes. Então, as preleções sempre estudadas, jamais decoradas, lidas só em casos especiais. O lidas só em casos especiais, eu me reservo a que seja, por exemplo, agora vamos ler um trecho do Evangelho, 2, 3 frases, é questão de 1 minuto, 1 minuto e meio. Emmanuel falou tal coisa, a gente lê lá o que Emmanuel falou, Chico Xavier, enfim, vultos eminentes. Mas é aquela coisa muito pontual. Porque se eu pegar aqui e começar a ler, 5 minutos de palestra, a plateia já não está mais prestando atenção no que eu estou falando. Então a leitura, ela é totalmente desaconselhável nesse sentido. Porque senão seria muito fácil. A gente prepararia o material, redigiria e entregaria para a pessoa no início, quando ela entra no centro, depois ela lê, enfim. Então isso acaba não tendo um aproveitamento satisfatório. Tá? Então, cuidado com essa questão da leitura. O roteiro é interessante porque a gente pode, se estudou, a gente meio que sabe o que está escrito ali. A gente pode conversar e baixar o olho de vez em quando, dar uma conferida, vai de novo, mas não ficar preso aqui no livro. Pronunciar bem integralmente as palavras, cuidar muito com a dicção na hora que está falando. Então, minha colega falou, não falar muito rápido e não comer palavra, e aí justamente cuidar com a própria entonação da voz. E aconselhável ilustrar as palestras com histórias curtas, isso é uma técnica muito satisfatória, ela traz resultados muito bons, porque a gente dá aquele início com o conteúdo teórico, depois vem com a exemplificação. O próprio Cristo usava isso, né? As parábolas sempre têm um fundo pedagógico, sempre tem uma ilustração com algo da época. Então, se a gente traz uma história para exemplificar o que a gente está falando, o entendimento ele é muito maior por parte de quem está ouvindo. E também não torna aquela exposição uma coisa muito monótona. Tem esses dois pontos. Mas a gente tem que cuidar também para não fazer nossa palestra só uma contação de histórias. A gente não pode começar lá, a gente vai falar sobre tal assunto e contar uma história, emendar outra história e falar só sobre isso, porque a pessoa não veio aqui para ouvir historinha. A gente tem também como objetivo na exposição doutrinária justamente colocar o que a doutrina espírita prega. A gente vai contar a historinha, mas com o pano de fundo da doutrina espírita. Não vai pegar uma história que não tenha esse foco. Né? A gente comentou isso ontem, o Maurício falou um pouco. Eu acho que algumas coisas eu repeti. Não, tudo bem. Mas foi muito bem colocado, porque até eu ia complementar ontem exatamente essa questão, porque a FEB recomenda o cuidado com o excesso de histórias. Fazendo uma triagem, algumas palestras pelo YouTube, tem palestras que só tem histórias. Então, o que acontece com isso? Com o excesso de histórias, você perde o foco dentro do objetivo do tema. Porque a história, como o Fabiano falou, ela é ilustrativa, ela complementa, mas você tem que apresentar o conteúdo. Né? E se você não apresenta o conteúdo, ela fica vazia. Certo? Então fica uma sessão de entretenimento, não realmente uma exposição espírita. Né? Tudo bem que tem que ser bom, agradável, mas não é, né, uma sessão lúdica. Né? Tem que ter disciplina. Exatamente. Tem que ter uma disciplina. Né? Procurar abolir termos como gírias, ocular impróprio, chavões. A gente está falando por uma grande quantidade de pessoas, a gente não pode também, por mais que o conselho lá no início tenha sido que as exposições, as oratórias, elas são como uma conversa com um grande público, a gente também não pode usar de termos que a gente daqui a pouco usaria numa rodinha de um restaurante, uma partida de futebol, enfim, né? A gente tem que ter também um cuidado com a forma como a gente vai se colocar. Segundo item, evitar referências nominais. Então, aqui eu acho que incide uma das grandes questões que a gente tem que ter como o nosso início como palestrante e manter na sequência. Evitar falar da gente.
A pessoa que vem aqui para a Casa Espírita, ela não quer saber de nós, ela não quer saber do Fabiano. O nosso objetivo é evangelização, é doutrina. Então a gente tem que falar sobre isso. Então, falar de nós como referência, ou nos elogiarmos, ou daqui a pouco nos depreciarmos, isso não vai engrandecer em nada com o que a gente vai passar. Então a gente, na verdade, tem que se anular. Nós somos ali uma grande ponte, né, para esse trabalho que está sendo feito, mas eu não tenho que sair daqui lembrando do Fabiano, eu tenho que sair daqui lembrando do que foi passado. O terceiro item acaba complementando isso, evitar de se autobiografar. Então, a gente já ouviu, né, quando a gente fez o outro curso, isso foi um ponto que gerou muito debate, porque Divaldo Franco fala de si, quem mais? Haroldo, nas suas palestras, fala dele. Bom, mas aí a gente tem que considerar duas questões. Primeiro, é um outro tipo de exposição. A gente tem vultos que são iminentes e que quem vai assistir muitas vezes não vai assistir a palestra, vai assistir o Divaldo, vai assistir o Haroldo. E o que vier de conhecimento engrandece. É esse o objetivo das pessoas que muitas vezes vão assistir esses palestrantes. E também a gente tem que se colocar no nosso lugar. Né? Nós não temos, daqui a pouco, um nível de abrangência ou de conhecimento que pessoas mais eminentes tenham. Então, a gente está numa casa espírita, numa exposição de 30 minutos, para um público limitado, então a gente tem que se anular. Né? A gente pode exemplificar? Pode, mas a gente não pode se autobiografar. A gente pegar o espírito mais evoluído que passou aqui no nosso planeta, que foi Jesus, ele nunca falava de si. Tanto que ele não escreveu nada. Escreveram. Então, acho que a gente tem que seguir esse modelo e guia também para nós. Cuidar com isso. As pessoas gostam do exemplo porque elas conseguem se colocar na posição do orador. Existem outras formas de a gente ser simples e humilde do que fazer esse tipo de exemplo. Então, o conselho, isso não é o Fabiano que está falando, isso é um conselho que a própria Federação Espírita coloca, de a gente não se autobiografar. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Está na Bíblia. Calar referências a dinheiro, política, questões polêmicas, ponto de vista. Esses 30 minutos de exposição, foco, de novo, estou sendo redundante, mas é a doutrina espírita, não é outro assunto. Já deu? Não, vamos... Esse é o problema de palestrante, é demais. Não, vamos caminhando mais uns. Tem uns 5 minutinhos tá, aí pra gente. Pode falar. Nós já estamos no final. Pode passar. Não. Uma outra questão é o pronome, a segunda pessoa, né? Nós. Então, tomarmos como, né, procedimento, utilizarmos sempre o nós, porque se a gente fala eu, a gente de novo se coloca numa posição acima de quem está nos ouvindo. Até porque muitas vezes a gente vai expor defeitos, ou os nossos próprios defeitos como espíritos, como seres humanos em evolução, e a gente fala, não, e você, tu, não, é nós. A gente se inclui também nesse sistema, né? Então é importante que a gente consiga seguir isso como um procedimento desde o início, sempre empregar o nós. Aí mais uma vez a gente vai dizer, mas fulano fala tu, fala eu. Bom, mas aí vamos voltar de novo para a nossa realidade. Né? Pode passar. O uso do microfone, então pode passar mais uma vez. Pode passar para o segundo. A melhor altura, que eu acho que é o que mais nos importa, a melhor altura do microfone, então um pouco abaixo da boca, mais ou menos na direção do queixo. Essa é a altura ideal do microfone para que a gente consiga ter um volume legal. Falar sempre olhando sobre ele, e não por baixo dele ou a partir dele. Então sempre sobre ele, como se ele não existisse. Né? Agindo de uma forma natural. Ou, né? Ou aqui. Esse aqui é um... Só que daí tem que cuidar para não ficar o tempo inteiro. Né? Segurar o microfone, a gente não tem isso na casa, pode passar para ver. Simplicidade,
humildade. Então, são os dois lemas do trabalhador espírita e não deixa de ser diferente com o palestrante espírita. Simples e humilde, como a doutrina o é. Tá? Então, de novo, estudar, preparar, ligar a antena mental para ter a inspiração. Então, por isso aquele primeiro slide lá, chegar 10, 15 minutos antes, né? Isso é super importante, porque se a gente já se preparou em casa, já estudou, chega aqui 10 minutos, 15 minutos antes, senta lá na frente, se harmoniza, pede a ajuda para o mentor, ele vai estar ali do lado para nos intuir, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, para que a gente tenha uma boa entonação de voz, uma boa dicção, consiga passar uma boa mensagem, consiga passar a nossa dor de barriga, né, a nossa ansiedade, porque muitas vezes a gente chega com bastante ansiedade dependendo do dia, da palestra, do tema, a gente está mais ou menos nervoso, isso é normal, friozinho na barriga. Então, na hora que senta ali, isso é muito interessante. Às vezes a gente chega assim extremamente nervoso com o que vai fazer, e aí às vezes os colegas falam, nossa, tá tão calmo por fora, né? Por dentro a gente está um turbilhão, né? E aí a gente senta lá, e aí quando a gente faz a prece, começa a falar, é como se tirasse aquilo da gente. Assim. É a prova viva de que a gente está ali recebendo a ajuda, e mais, que a gente é só um instrumento, mais nada. Né? A gente é só a ponte ali de ligação. Recursos auxiliares. A gente pode utilizar, por exemplo, data show, né, como recurso auxiliar para expor. Isso é interessante porque faz com que a plateia tenha um foco, né, por itens, como a gente está fazendo aqui, mais ou menos isso, né, claro, de uma forma um pouquinho mais resumida. Também ajuda para o palestrante a não se perder no seu roteiro. Então o data show ele ajuda nesse sentido. Outros recursos auxiliares pode ser o próprio roteirinho escrito, ou quem tem ele digitalizado, deixa ele na frente, né, embaixo do microfone, para poder dar uma olhada de vez em quando. Eu faço muito uso disso, por exemplo. Estou falando ele, tá? Mas tudo bem. É uma muleta que eu uso bastante, dá uma passadela de olhos para não se perder, porque às vezes a gente acaba se delongando e se perde naquilo que a gente tinha montado. Então, esses recursos eles são bons e eles são inclusive aconselháveis de se utilizar. Durante a exposição, só empregar palavras cujo sentido é exato e conhecido. De novo, lá fala sobre qualquer comentário que venha produzir pessimismo ou desânimo. Uso ponderado do emprego de adjetivos de aumentativos e diminutivos. Então, centrozinho, a doutrininha, ou né, usar o ão e o in. Tem que cuidar muito com isso, porque isso desmerece ou engrandece demais o que a gente está falando. Exibições de conhecimento, de novo a gente cai naquela questão do ego de quem está trabalhando, quem está expondo. Esse que está grifado é bem interessante porque muitas vezes nas nossas palestras a gente lê trechos ou a gente comenta sobre obras que a gente usou para fazer aquela exposição, então é legal que a gente fale sobre o livro, diga o título, o autor, porque muitas vezes as pessoas vão querer se aprofundar no assunto. E isso é comum, quando termina a palestra, virem pessoas e perguntar para nós, aquele livro, onde é que eu encontro, qual que é o título? Ou então quando a gente comenta sobre alguém, algum autor, ou algum pesquisador, quando é uma palestra um pouquinho mais científica, as pessoas vêm e procuram, quem que é aquele psicólogo lá que tu comentaste, eu quero estudar mais. Então isso é interessante a gente sempre ter para poder passar para quem nos assistiu. Utilizar a linguagem adequada à capacidade de entendimento da grande maioria. Então a gente sabe que na plateia a gente tem desde a pessoa que tem um nível cultural baixo, vamos dizer assim, em comparação com alguém que teve a oportunidade de instrução. Então a gente tem que sempre privilegiar o menos para o mais. Mas isso não quer dizer falar errado, isso não quer dizer não conduzir a palestra de uma forma com o português correto, né? De novo, a gente tem que diferenciar a humildade de simplicidade. Pode passar. Esse aqui está na palestra da UME. Da UME, exatamente. As da UME, isso Exato. aqui, né? Muito bom. Não existe menos, né? Aí é português, é leitura. A gente tem que evoluir também, não só como espírita, mas também em todos os outros campos, né? Então, não existe parcamente, é porcamente.
A questão do mal e bem, mal e bom, enquanto advérbio e adjetivo. A gente tem que voltar lá para as aulas de português, que a gente pulou, né? Não existe para mim, né? Mim não é índio, então sempre na frente de verbo é para eu. Para eu fazer, para eu, né? Para mim fazer. Isso é um vício impregnado, né? Que a gente acaba falando muitas vezes sem notar. Então é para eu fazer. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos de idade que uma vez ela falou assim: tio, me alcança a caneta para mim? Tá correto. Sim. E depois ela falou assim: e me alcança também um lápis para eu escrever? Eu falei: não, a criança de 2 anos de idade empregou os 2 pronomes de forma correta numa frase só. Então, não tem o vício ainda, né? É seja e esteja, não é seja. A gente ouve muito isso nas palestras. Seja, esteja, né? Seja, esteja. E a questão dos nomes dos nossos outros, né? Leonise, Allan Kardec, tem gente que pronuncia errado também. Então, tem que cuidar, porque o palestrante ali na frente, na verdade, é quem está expondo aquilo ali, né? Ele vai servir de modelo. A gente tem que cuidar. A gente vai, na verdade, minimizar os erros, porque a gente vai sempre escorregar aqui e ali, mas tem que tentar errar o menos possível. Pessoal, aqui um parênteses, concordo plenamente com o Fabiano. Um ponto importantíssimo é citar o autor, usar a obra. É muito comum, se vocês entrarem em contato com uma citação de uma determinada obra, busquem o original da obra, tomem contato com ela, veem o prefácio. Ler o prefácio do livro, que a gente pula constantemente, é o mais importante. Ali o autor nos sinaliza o que ele vai abordar, o que ele quer com a obra. Num prefácio de um livro, o autor diz assim: olha, eu pretendo que vocês, ao ler o livro, entendam o que? Tal. Né? Então o prefácio nos localiza. Tal. Então, tente-se, quando vocês utilizarem citações, claro que às vezes a gente não tem tempo de ler tudo, eu sei disso, mas tente se inteirar daquela obra. Né? Então eu vou citar uma passagem de Emmanuel. Então, né, nós citamos várias vezes aí. Então vamos tentar o que ele quer naquela obra, o que ele quis dizer. Né? Todos esses livros do Emmanuel que comentam o Evangelho, Pão Nosso, né? Jesus no Lar, né? Luz no Lar, são livros maravilhosos para utilizar como subsídios. Né? Então a gente tem que entender isso aí. E aqui, só complementando o que o Fabiano falou do português, veja bem, pessoal, a gente não quer eruditismo. Tá? Nós não chegamos aqui, queremos agora pessoas que têm um estudo profundo da língua portuguesa. Não é isso. E isso não é impeditivo de ninguém ser palestrante. Se eu tenho dificuldade e eu às vezes erro, não devo me desestimular disso. Sim, devo buscar o meu melhor. Ninguém quer, dentro da casa espírita, diploma de língua portuguesa para poder fazer uma palestra. Não, isso não é exigido, em hipótese alguma. Né? Aqui a gente aprende com pessoas dos mais diversos níveis sociais e de uma educação formal diferentes. Né? Isso é uma grande escola na casa espírita. O que a gente pede é que a gente tente fazer o nosso melhor, utilizando uma linguagem o mais adequada possível dentro do que nós conseguimos. E para isso a leitura é importante. Né? E para isso a leitura é imprescindível. Né? Que a gente coloca para os nossos filhos, leiam muito e vocês têm vocabulário, a mesma coisa se aplica na doutrina espírita. E a doutrina espírita, por si só, exige isso de nós. Né? Porque o que mais a doutrina espírita nos exige, fora, claro, tentar ser melhores, né? É ler e estudar. Essa é a nossa sina, é o nosso karma. Então, como a gente estuda muito, a gente acaba que o espírita tem um vocabulário bom por natureza. Né? Então, aqui a gente, exercitando isso, vai aprimorar. Né? Como a gente comentou anteriormente, a gente evolui enquanto espírito em diversos campos, inclusive na própria linguagem. Nesse livro do Chico Xavier, mais uma vez buscando um exemplo de alguém que serve como modelo e guia para nós, ele lá no início, quando ele começou a psicografar, ele foi uma pessoa que ele teve contato com escola, o básico do básico do básico. Ele não sabia mal escrever, né? E alguma coisa de aritmética, ele até comenta isso, né, na citação. E aí, quando ele começou a ser pesquisado pelos intelectuais da época, eles foram buscar ele, eles viam nele aquela simplicidade. E Chico Xavier ouvia termos desses intelectualizados que ele não conhecia. E nas próprias psicografias tinham coisas que vinham que ele não sabia nem sequer o que significava. O que ele fez? Ele foi estudar.
Ele tinha um dicionário do lado dele, tinha palavras que ele escrevia, não sabia o que era, ele ia ler para ver o que significava, ele escrevia correto. Então, eu acho que isso é um exercício para nós mesmos, como o Fabiano falou. A gente não quer aqui ninguém erudito, ninguém da Academia Brasileira de Letras, né? Mas eu acho que, como palestrante, a gente tem também a obrigação de falar corretamente, né? Falar a linguagem correta. Acho que era isso. Muito obrigado, Fabiano. Então.